Evento discute políticas de igualdade racial no Brasil. O grupo de pesquisa Direitos Humanos, Democracia e Memória do Instituto de Estudos Avançados da USP realiza amanhã, às 15h, o evento Construção, Desmonte e Reconstrução das Políticas de Igualdade Racial no Brasil. A gente vai conversar nesse momento com a nossa convidada, que é a Bel Santos Maier, pesquisadora do grupo de pesquisa de Direitos Humanos e Memória do Instituto de Estudos Avançados da USP e educadora social do Instituto de Apoio Comunitário e da Rede Bibliotecas Litera Sampa. Olá, Bel, prazer em recebê-la, bom dia. Bom dia, Marilu, bom dia quem está nos ouvindo, alegria nossa poder participar desse programa e colocar os direitos humanos e as pautas antirracismo em evidência, né? Porque estão aí, como a gente acabou de ouvir. Exatamente, já pegando o gancho. Bom, antes de mais nada, eu sou da comunicação. Que voz linda que você tem, Bel. Uau, olha o você. Obrigada. Ô, Bel, é o seguinte, bom, já você acabou de acompanhar, inclusive, antes da gente já entrar no tema, o nosso querido Camilo Mota, né, o nosso repórter, ele fez a reportagem aqui sobre a morte, né, de jovens negros, né, que é uma realidade no país. Ele falou, inclusive, com a professora doutora em Direitos Humanos pela PUC de São Paulo, a Lucinéia Rosa, que ela analisa, né, a estrutura exatamente das forças policiais no país, chama atenção, né, para a violência que acentua o armamento da população, e chamou bastante atenção quando ela fala que os policiais negros matam matam os jovens negros, e que, por sua vez, os próprios policiais negros também são mortos. Quer dizer, já pegando esse gancho, né, já que você citou aí essa reportagem, como é que você vê também essa questão, antes da gente falar desse evento aqui, Bel? O que a Lucinéia traz também, né, é que a ausência de política é quem causa essa mortandade. Então, quando o Estado não prioriza políticas antirracismo, não prioriza condições de bem-estar pleno, né, que é disso que a gente está falando, de vida na sua integralidade, é educação, é saúde, é não passar fome, é ter moradia. Isso vai provocando, né, o extremo, que são as situações de violência. Mas há um precedente, que são as violações dos direitos, que é isso que a gente tem discutido nesses ciclos de debates no Instituto de Estudos Avançados. Então, como o desmonte das políticas, né? Você vem num crescente de garantir, desde a Constituição Cidadã, que racismo seja um crime imprescritível. E isso, para que isso possa, né, estar em evidência, são necessárias políticas públicas que façam a construção do que seria esse país com igualdade racial. E quando isso não acontece, a gente vai ter o extremo sendo aí, né, desmontado. E no extremo estão negros, mulheres pretas. Então, os policiais são homens pretos matando homens pretos. Mas o que a gente tem é um Estado que favorece com que tudo isso aconteça, né, Marilu? Exatamente. E, Bel, falando do evento, né, de amanhã, às 15h, exatamente é uma continuidade, né, do ciclo de memórias de construção e desmonte das políticas de direitos humanos do Brasil, um projeto que começou lá em 2021, é isso, né? É isso mesmo. Desde 2021, esse grupo do qual eu faço parte, que é o Grupo de Pesquisa Direitos Humanos, Democracia e Memória, começou a olhar o desmonte das políticas de direitos humanos. E para olhar esses desmontes, nós vimos o quanto seria essencial registrar as memórias a partir dos construtores dessas políticas. Então, desde 2021, vem sendo chamados e chamadas ministros, ministras, secretários, secretárias, para contar, né, quais foram as políticas essenciais pensadas desde 88, nos governos de Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff, e como nos últimos 4 anos, principalmente, essas políticas vão sendo desmontadas. E olhar para isso e registrar, como a gente está fazendo agora aqui nesse programa, é essencial para a gente não se perder, né, Marilu? Para a gente saber
a partir, parece evidente, né? Hoje, quando a gente encontra as pessoas negras na universidade, parece que sempre foi assim. Ainda que estejamos muito longe do ideal, mas parece que a gente sempre se encontrou com pessoas negras nos bancos escolares, na frente das salas de aula. Não foi assim, né? Muita luta para que as políticas de cotas fossem compreendidas e efetivadas. Sem conhecer essas memórias, a gente acaba fazendo uma discussão muito rasa, né? Do gosto ou não gosto, e a gente acaba não vendo essa construção política da democracia. Exatamente, e a gente ouviu bastante naquela leitura, né, das cartas às brasileiras e aos brasileiros na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, na USP, ali nas Arcadas, a gente sempre estava ouvindo o Douglas Belchior, várias pessoas, né, que usaram os microfones ali, diziam, né, enquanto houver racismo, não haverá democracia, né? Então, essa é uma frase que a gente precisa bater e é preciso enfrentar essa questão, né, Bel? Essencialmente, né? Então, desde quando a gente vai olhar, né, as pesquisadoras negras, né, Beatriz Nascimento, falando aqui do território nacional, né, Lélia Gonzalez, e se a gente vai olhar para uma discussão internacional, Angela Davis, quando vai dizendo, né, que as mulheres estão lá embaixo, nós, mulheres pretas, estamos segurando essa pirâmide. A mudança, ela só vai acontecer, né, de fato, se a gente enfrenta isso, se a gente enfrenta o racismo. Nós já tentamos, né, nos enganar com o slogan da democracia racial, e a gente viu que isso era um jogo de enganação, né? Como é que você pode ter democracia racial com situações, né, tão desiguais para acesso e para permanência em qualquer política, né? A gente olhando aí recentemente as mortes por Covid, faz um corte racial e a gente vai ver quem é que morreu principalmente. Se a gente vai olhar quem abandonou as escolas, tem um corte aí racial evidente. Então tem tanto, né, tantos dados para a gente olhar. Então não dá para falar de democracia sem a gente enfrentar, né, sem quebrar esse ovo para fazer essa omelete, né, do nosso país. A gente precisa olhar que se a gente não tratar de forma desigual as desigualdades, nós vamos só perpetuá-las, né, num jogo de faz de conta. A gente quer democracia de verdade, só vai ter democracia se a gente tiver representatividade, né? Não por acaso a gente ouviu, né, nessa semana que aumentou muito o número de mulheres e de negros se candidatando, né, ao executivo. Isso é importantíssimo, que esses homens e mulheres se candidatem. Agora tem um outro passo, que é elegê-los e elegê-las, para que a gente consiga fazer as mudanças. Exato, agora falando em eleição, falando em campanha eleitoral, a gente está vendo uma discussão também nas redes sociais bastante forte, principalmente de grupos bolsonaristas, atacando também as religiões, né, de matrizes africanas, né? A gente viu assim o ataque, né, que a primeira-dama Michele Bolsonaro fez, enfim, contra a Janja, né, que é a mulher do ex-presidente Lula, e teve realmente uma repercussão, enfim, que a gente precisa falar também, né, dessa questão do preconceito religioso, né? Você acompanhou isso, certamente, não é, Bel? Acompanhei. Precisamos, até, Marilu, interessante a gente contar como nós construímos esse ciclo. Os ciclos anteriores, eles foram bastante pautados, né, nos ministros, secretários, nas pessoas que construíram essas políticas e olhada, né, a política de mulheres como um todo. Para o nosso ciclo sobre o desmonte, a construção, o desmonte e reconstrução das políticas de igualdade racial, nós decidimos trabalhar por temas. Então, nós teremos Matilde Ribeiro, que foi a primeira ministra da Secretaria Especial de Políticas Nacional, né, de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Nós vamos ter o Douglas Belchior falando pela educação, Vilma Reis trazendo a questão de mulheres e segurança, a Lúcia Xavier, do Rio de Janeiro, vai tratar do racismo religioso e da participação das mulheres.
Leci Brandão das políticas culturais e a Lucelena, nossa, troquei aqui o nome dela agora, Rodrigues vai estar, Elisa Helena Rodrigues vai estar trazendo a questão dos conselhos de participação. Então, esse olhar por temas nos ajuda a olhar, a perceber nessa gestão federal, né, de Jair Bolsonaro, o ataque que se tem feito também a esses temas, a esses conceitos, né? Existe um ataque geral aos direitos humanos, mas existe um ataque bem específico a questões centrais da vida de negros, negras, de indígenas e das pessoas pobres. O ataque às religiões de matriz africanas é se apoiar em alguns estereótipos que demonizam as religiosidades de matriz africana, e é você também jogar essas pessoas numa situação de discriminação, de violência e de desqualificação das suas histórias. Então, por isso a gente resolveu olhar para esses temas também, porque aí a luta é grande, Marilu. Bom, olha, só pelos nomes que você falou aí, né, das pessoas que vão participar nessa live, enfim, nesse evento, aliás, né, nesse evento amanhã, é realmente fundamental, é imperdível. Eu queria que você convidasse, então, as pessoas já no finalzinho, desse minutinho final, para convidar como é que as pessoas fazem aí para participar também desse debate amanhã. Olha, muito obrigada por esse espaço, em nome de toda a comissão organizadora e do GPDH. A participação é um evento online, uma pena, porque era uma delícia reunir essas pessoas aí tão especiais, mas nós vamos fazer isso digitalmente, é só acompanhar, né, pelo canal de transmissão ao vivo do IEA, iea.org.br, e começa às 15 horas, nós dividimos em 2 rodas de conversa, a primeira vai das 15 horas até as 16h15, a segunda roda das 16h15 até as 5h30. E é muito interessante que nós vamos fazer a leitura de um manifesto contra esse desmonte, um manifesto que também ajude a gente a olhar para a reconstrução. O que a gente não pode abrir mão para atravessar esse muro do racismo estrutural que tem aí tentado desqualificar a nossa luta antirracismo e pela igualdade racial. Então, participem conosco, vai ser muito bom ouvir essas pessoas, eu vou estar lá mediando essa conversa e vocês também podem participar mandando perguntas. Muito obrigada, Marilu, por esse espaço. Eu quem agradeço aqui, Bel, e já está convidada para uma próxima conversa que eu quero muito saber sobre a literatura, né? Que você faz da literatura aí uma arma de revolução social, uma educadora maravilhosa, falar de poesia, tem muita coisa para falar. Eu sou só fã e gostaria muito de tê-la aqui no jornal numa próxima oportunidade, tá bem? Um prazer enorme, é uma delícia conversar com você, esse sorrisão largo e ainda falar de literatura. Me chama que eu vou. Maravilha, Bel. Um beijo para você, querida. Tudo de bom. Beijo, bom dia, bom programa. Vou continuar aqui acompanhando. Tá ok. Muito obrigada. A gente falou aqui com a Bel Santos Maier, pesquisadora do Grupo de Pesquisa de Direitos Humanos e Memória do Instituto de Estudos Avançados da USP, educadora social do Instituto de Apoio Comunitário e da Rede de Bibliotecas Literasampa. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.